Olá, eu sou a Carol, bem-vindo ao meu canal Viver na Espanha. Hoje eu quero estrear esse canal com uma pergunta que sempre me fazem. Carol, como é viver, trabalhar, morar aí na Espanha? E eu sempre respondo, sempre e mais importante é a planificação e a organização da tua viagem para cá. Tem que saber muito bem o que você quer fazer aqui e investigar muito bem. Então eu vou dar uns passos importantes que eu acho para vocês começarem a se organizar e planificar a viagem de vocês para viver aqui, tá bom? Deixo aqui alguns fatores importantes da cidade que você quer morar aqui na Espanha. Se a cidade é grande, você tem muito mais oportunidades de trabalho, porém a competitividade, seja ela no trabalho e na parte imobiliária, os aluguéis é muito maior e decorrentes. A qualidade de vida é ótima, porém um pouco mais cara que as outras cidades. Porém, tu tem muito mais ócio, alternativas, mais acesso a determinadas coisas que em cidades pequenas você não tem. Por exemplo, nas grandes cidades você tem metro, você tem um transporte público eficaz, você tem saúde pública muito boa. As cidades pequenas têm um custo de vida menor, porém menos opções de trabalho, de ócio e infraestrutura, tá bom? Também é importante saber que algumas cidades da Espanha usam outro tipo de idioma, não só o espanhol, o castelhano, como eles falam aqui. Tem determinadas cidades que falam outros idiomas, tal como Valência, Barcelona fala catalão, a parte do norte fala gallego. Esse é um fator importante também porque é mais um idioma que você deve aprender e saber dominar. Muitos trabalhos pedem o idioma local da sua cidade. Planificação econômica, eu acho que é o ponto mais importante da organização da tua vinda aqui para a Espanha. E digo por quê? Porque se tu não vem do Brasil com o teu contrato de trabalho, que é cada vez mais difícil para brasileiros, por burocracia, por leis, por tramitação, antigamente era mais comum a expatriação de pessoas por falta de qualificação de alguns espanhóis aqui. Digo, por exemplo, a Telefônica é uma multinacional que está no Brasil e está aqui na Espanha, é da Espanha, na verdade, né? É uma empresa espanhola. E eles traziam muito expatriados do Brasil para cá e daqui da Espanha para o Brasil. Hoje em dia isso é muito mais difícil por questões até financeiras, é muito caro trazer uma pessoa para cá. Quando eles trazem, eles fazem todo o processo aqui e a pessoa já fica como funcionário da Espanha, não como expatriado, porque senão tem que pagar casa, viagens, etc, etc, etc. E logicamente, depois de uma crise aqui na Espanha, estas regalias já não existem. Então, voltando ao tema de planificação financeira. Faz um estudo da cidade que você quer morar. Procura os valores de quanto você vai gastar nisso tudo. E tem uma reserva bastante considerada por um determinado tempo. Se tu vem pra cá sem trabalho e dependendo das condições legais, às vezes pode demorar um pouco, tá? Conseguir o trabalho que tu quer, que te pague bem, daí tem que pagar aluguel de casa, dependendo se tu vem com a tua família ou não, comida, transporte, tudo isso, e realmente se tu não tem um trabalho, vai pesando no seu orçamento familiar ou orçamento pessoal. Falando em temas legais, é importante ter uma investigação de como você pode vir legalmente aqui para a Espanha. Não desmerecendo e não falando ao contrário ou desmotivando as pessoas que não têm a documentação espanhola ou a documentação europeia para vir morar na Espanha. Quero deixar claro que as pessoas que vêm sem documentação passam muitas mais dificuldades que uma pessoa que tem documentação. E digo mais, assim, ó, as pessoas que não têm documentação, cada vez fica mais difícil trabalhar sem uma permissão de trabalho. Por quê? De cara público tu não pode, porque passa uma fiscalia, o empregador toma uma multa muito grande. E eu explico os motivos para vocês entenderem que não é para desmotivar, e sim para orientar vocês de como as coisas funcionam por aqui, tá bom? Então,
De cara público, o empregador toma uma multa muito grande. Se tu, daí, os empregos de quem não tem permisso de trabalho são sempre empregos de os meninos na obra, as mulheres normalmente limpando casa, cuidando de bebê, ou entrega flyer na rua, alguma coisa mais ou menos assim. Se acontece qualquer coisa, por exemplo, se eu sou uma cuidadora de criança e acontece alguma coisa com a minha criança, a mãe não tem nem como denunciar. Então elas estão ultimamente evitando até contratar pessoas que não tenham referências, que não tenham experiências aqui na Espanha, ou que eu possa ter um contrato, porque realmente é um trabalho muito delicado, né? E outra coisa também que houve uma demanda muito grande de ajudantes de casa e que muitas delas, infelizmente, acabaram fazendo coisas feias nas casas dos outros, roubando, quebrando coisa, e o espanhol já pegou uma certa resistência, muitas vezes, né, gente, de contratar pessoas que não sabem a procedência que vem. Tá? Então, planificação econômica é importante saber quanto custa todo o orçamento de ficar aqui. Eu planificaria de 6 meses a 1 ano sem trabalho. Eu, Caroline, né? Depois de todos esses anos de experiência por aqui. Se vai dar certo, que chegar em 1 semana de ter trabalho, maravilha. Mas se não acontecer, a gente tem que estar prevenido para não passar nenhum tipo de dificuldade aqui na Espanha. Tá certo? Outro tema muito importante, sabe, é o idioma espanhol. A gente acha que é parecido, mas é super difícil o espanhol, assim como o português. Tem muitas variações de verbos. Eles não nos entendem, nós entendemos eles, mas eles não nos entendem. Se tu pega aí umas pessoas mais do interior, ainda piora a situação de comunicação. Então, meu conselho é escuta a música espanhola. O YouTube tá cheio de conteúdo super bacana de espanhol, pode fazer curso online, pode fazer intercâmbio de idiomas. Tem muita gente aí no Brasil que quer aprender português e vocês podem trocar o português pelo espanhol. Comece a treinar o ouvido e, se puder, faça um curso, que é super recomendado. E não é nenhuma brincadeira não, gente, isso é bem sério, porque a gente tem aqui na Espanha uma competitividade de outras nacionalidades, que é o paraguaio, o boliviano, o colombiano, o mexicano, o venezuelano, o argentino, o uruguaio, que falam super bem espanhol. Então chega aqui um brasileiro, por mais boa vontade que a gente tenha, a comunicação é importante. E se a gente não conseguir se comunicar, nem seja através da escrita ou falado, é um ponto negativo para nós também, tá bom? Mas com boa vontade você aprende rapidinho espanhol, lendo, convivendo com os espanhóis, eles são muito legais nesse sentido, a grande maioria. O que você vai fazer se você veio irregular, tá? As formas legais são várias, todos os vistos para viver na Espanha, caso você não tenha cidadania europeia, é feita no Brasil, tá? No consulado da Espanha no Brasil. Caso você venha irregular, é importante você saber que você vai ter dificuldades, tá? Mas que muita gente vem e consegue superar isso super bem. Então, é importante você saber que se você veio irregular, você vai passar 3 anos aqui na Espanha, de uma forma irregular, e quando passar esses 3 anos, tu pode fazer um trâmite que chama arraigo social, e que você, com um contrato de trabalho, você pode regularizar a tua situação. Nesse outro processo, normalmente, que faz é casar com um comunitário ou cidadão espanhol, e o único visto que você pode tirar desde o território espanhol nesse exato momento é o visto de estudante. Mas tu tem que passar por todos os trâmites que você passaria se tu estivesse no Brasil. Só que tu faz desde aqui da Espanha de forma telemática com o Brasil. Isso foi um acordo recente, mas a burocracia é igual, dinheiros médios econômicos, antecedentes penais e um montão de burocracia que eles sempre pedem, tá bom? Se vier sozinho, venha adaptado, venha com a mentalidade de que tu vai passar por muitas coisas legais, que tu vai passar por dificuldades, que não vai ser fácil, porque a Espanha é um país que
dentro da União Europeia é um dos que mais facilita algumas coisas, mas também é um dos que mais, né, dificulta o imigrante por aqui. Também é importante se tu tiver com família e com criança e falando com a criança, estar positivo com toda essa mudança, ser positivo, estar confiante que tudo vai dar certo, que vai dar, as coisas são ótimas. Viver na Espanha é um país, olha, nossa, maravilhoso, não tem nem o que dizer. Não foi fácil, para mim nunca vai ser fácil. Eu acho que é muito difícil uma pessoa dizer, fui pra Espanha e foi tudo muito fácil. Não, tem o idioma, tem a cultura, tem os esqueminhas do próprio país, eles, né, bem ou mal, a Espanha é um país que aceita muito bem o imigrante, ele precisa do imigrante para muitas coisas de mão de obra. Porém, eles também defendem a nação deles. Tipo, depois da crise de 2008, eles acabaram sendo muito mais defensores dessa nação. Então, muitos processos seletivos que normalmente era para estrangeiro, depois de uma crise, eles dão muito mais prioridades. Inclusive, tem até um supermercado super conhecido que só contrata espanhol. E é isso, para finalizar, a adaptação é super importante, mas isso também está muito na mentalidade de cada um. Venha com fé, venha com o coração aberto, venha aberta a novas experiências e expectativas. As coisas às vezes dão tudo certo, às vezes não dão muito certo, mas vamos lá. Dia a dia nós somos brasileiros, temos resistência, somos fortes, guerreiros, temos umas qualidades muito legais que as pessoas aqui apreciam. Os futebolistas ajudaram muito nessa união Brasil-Espanha, a galera curte o Brasil. O brasileiro é muito bem-vindo na Espanha, mas a gente precisa fazer da nossa parte também. Era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Podem seguir o nosso canal, compartilhar com quem vocês acham que pode ser interessante. Vou deixar aqui embaixo uns links de inscrição para vocês seguirem lendo conteúdo sobre Espanha. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada e até mais!